Galera, tem uma parada aqui que dá para fazer com texto, que é o seguinte: quando a gente trabalha com texto em cascata, né? Sempre que a gente vai repetir algum texto que a gente precise copiar o mesmo texto, né? E fazer com que esse texto continue igual, a gente tem um macetinho aqui no texto do After Effects, que é o seguinte: se eu quiser mudar, por exemplo, esse texto aqui para outra coisa, né? Sei lá, vamos botar assim, Effects, certo? E eu posso fazer com que todos esses outros textos em amarelo aqui modifiquem também junto com ele. Então, é como se a gente fizesse uma expressão onde esse daqui seja o texto principal da gente, tá? Então, ó, vou voltar aqui. É o seguinte, esse texto em branco aqui, que é o do meio, né? É o principal da gente. A gente tem uma movimentação aqui de cascata, né? Que é só uma diferença entre os frames aqui que a gente tem, certo? E aí, se eu pegar esse texto aqui, por exemplo, esse texto, tá vendo? Ele tem um source text aqui, que é o texto de origem. A pressionar aqui o Alt, source text, vim nesse texto principal aqui, ó, tá vendo? Ele também tem o source text, mas aí essa expressão que a gente adicionou com Alt, você pode trazer essa minhoquinha aqui, ó, e jogar em cima desse texto principal. Teoricamente você faria com todos os outros textos, né? Mas isso você pode pensar antes já de iniciar esse projeto. Então, eu faria a mesma coisa nesse aqui, expressão, ó, e jogo ele aqui dentro, certo? A mesma coisa eu faria nesse aqui de baixo, certo? Text, pressiono Alt, pega a minhoquinha e joga aqui em cima, e esse aqui de baixo também, ó. Pressiona aqui o Alt no reloginho, pega a minhoca e joga lá no texto branco, certo? Então, todos os outros textos em amarelo, eles estão com uma expressão dentro desse texto principal. Aí quando eu mudo esse texto aqui, ó, Effects, tá vendo? Todos os textos mudam ao mesmo tempo. Quando que eu posso utilizar isso? Geralmente esses textos aqui em cascata, né? Que você já pode deixar um modelo pronto. Ah, putz, eu posso repetir esse texto aqui para utilizar em outra comp, né? Você vai vir aqui, vai trocar o nome e eles vão trocar junto. Isso também vale para outro tipo de composição, por exemplo, se eu pegar esse texto aqui, ó, vamos criar mais um texto, Ctrl D, esquece esse daqui agora. Se eu pegar esse texto aqui, ó, por exemplo, deixar ele ali dentro, né? E aí duplicar com Ctrl D. Vou tirar esse texto aqui. Vou duplicar Ctrl D, então esse aqui é o meu texto secundário, tá? Esse texto secundário eu vou deixar ele grandão na tela, só que aí eu vou deixar ele sem preenchimento, ó. Só com a nossa caixinha ali dentro, tá vendo? Se eu jogar ele bem grande lá na tela e fizer uma movimentação dele assim, ó, de posição, da esquerda para a direita, vou deixar ele aqui 4 segundos, tá vendo? Vou fazer ele mexendo lá no fundo, certo? Ó. Beleza, acho que isso aqui eu posso até começar a partir do After lá, ó. After, certo? Então ele vai rodar. Isso daqui eu acho interessante a gente fazer também. Então, por exemplo, se eu tenho esse branco aqui como texto principal, eu posso pegar esse texto amarelo, né? Aqui, ó, em Source Text, pressionar o Alt, colar essa minhoquinha lá no texto principal, que é o branco, né? Então a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu mudar isso aqui para Effects, aquele texto lá no background muda também, sacou? Esse é um efeito bom para trabalhar nesse tipo de composição, porque você pode fazer ele dentro de uma comp, né? Quando você faz ele dentro de uma comp, ele não teria essa opção de eu fazer traçado, né? A mesma coisa seria para esse texto que eu coloquei aqui embaixo, ó, esse primeiro texto, né? O de cascata aqui embaixo. E se eu fizer esse texto de cascata, só que esses textos em amarelo aqui, sem o preenchimento, né? Sem o preenchimento aqui, ó, só o tracinho ali, fica interessante e aí a gente consegue mudar da mesma forma. Vou colocar aqui Effects. Sacou a ideia? Então, um efeitinho legal aí para vocês. Expressão no texto de origem. Valeu? Um abraço aí e até a próxima.